Se você vai reformar, já reformou ou um dia reformará, você tem que saber algumas coisinhas sobre instalações elétricas. Só 3 diquinhas aqui, o basicão, para depois você não virar para mim e falar assim: Emira, mas eu não sabia desses valores. te direi os valores. Mas Emira, eu queria tanto esse negócio, mas é tão caro. Vamos conversar aqui sobre isso hoje. Quando a gente vai reformar um espaço, a parte elétrica é uma das mais importantes para a gente mexer. Primeiro porque colocar tomadas de acordo com o novo layout que a gente criou é absolutamente fundamental para você não fazer uma reforma e depois ter que ficar com a régua. Puxa a régua, passa o fio, passa a canaleta. Não tem nada pior de você ter reformado e ficar com o fio exposto. Então, colocar nos lugares corretos as tomadas devidas é muito importante. Quando a gente quer quebrar uma parede e nela tem um quadro elétrico, tem gente que olha pro quadro elétrico e já começa a se tremer todinho. Fala assim, ai meu Deus, não posso nem encostar nisso daí. E aqui no escritório, 7 em cada 10 projetos a gente muda o quadro elétrico de lugar. E mais, se você quiser cabeamento de rede na sua casa, você tem que saber o que você está fazendo para não dar ruim. Já volto para falar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu e Thaís Ruiz, do Vida de Arquiteta, temos um recadinho para você, se liga. Se você quer entender um pouco melhor o andamento das coisas na sua obra, vai preparar a obra, vai preparar uma obra para o cliente, quer saber quais são as etapas de obra, o andamento, o planejamento, os prazos, as liberações para as medições. vem com a gente que a gente lançou um curso que se chama Vai dar tempo? Vai Dar Tempo. Nosso curso sobre cronograma de obra. É um curso em 4 aulas, todas ao vivo. Então a gente vai estar junto para tirar dúvida o tempo todo, né, tá? Sempre, o tempo todo. Vai ser uma troca constante. Vem com a gente que a gente te espera nos dias 5 e 6 de dezembro. E aí, Mira, vai dar tempo? Vai dar tempo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Vai Dar Tempo, o nosso curso sobre cronograma de obra, tem link na descrição. E se você está fazendo obra, essas 3 diquinhas básicas de elétrica você tem que saber para depois não vir reclamar com o Emira. Você vai até o Trovão tá reclamando aqui. Eu vou falar para ele que é porque não terminou de assistir o vídeo ainda. Você quer passar cabeamento de rede para não ficar dependendo do Wi-Fi na sua casa, né? Aí o que você faz? Pega o cabo de rede, que é aquele azulzinho, olha ele aí, e coloca junto no mesmo conduíte. O que é conduíte? Aquela mangueirinha amarela corrugada. Você passa junto com a energia. Aí depois você faz assim, gente, contratei 100 mega e tá horrível minha conexão, não é possível. A culpa nem vai ser da operadora nesse caso, você nem vai poder jogar a culpa na operadora. Sabe o que acontece? Cabo de rede e energia não podem estar coladinhos juntinhos, eles não são amiguinhos. Não são. O cabo de energia dá interferência no cabo de rede. E aí você pode ter a quantidade de megas que você quiser, que a sua internet vai ser uma bosta. Entendeu? Então você tem que separar o cabo de rede do cabo de energia. E não adianta separar com 2 conduítes, um do ladinho do outro, não, que a interferência continua ali. Tem que separar aí com pelo menos 30 centímetros de distância. Ou você vai usar um cabeamento de rede blindado. E aí é agora que está a questão dos valores que você precisa saber para depois não dizer que eu não te avisei. Eu não tenho como fazer essa quebradeira toda, Emira. Passar um cabeamento novo, 30 centímetros mais longe do cabeamento que eu já tenho de energia, não vai estar rolando isso daí. Sinto muito. O que eu faço então? Você vai comprar um cabeamento blindado, que é tipo assim, tem o cabo de rede com uma telinha em volta dele, uma tela metálica. E aí você consegue usar esse cabo dentro do conduíte onde está passando a energia elétrica. Porém, isso tem um custozinho significativo. O cabo comum gira em torno de menos da metade do preço do cabo blindado. Então, se você vai fazer 10 metrinhos, vai ser pouca coisa, o custo não é tão alto assim. Se você está falando de fazer o cabeamento do seu apartamento inteiro, coloca na ponta do lápis, porque não é pouca coisa. Quer entender? 100 metros de cabo blindado custam R$200. 100 metros de cabo comum custam R$75. Quer dizer, outra coisa que os clientes pedem, mas assim, muitas vezes sem ter noção do que eles estão pedindo. Olha só, você sabe o que é um acendimento 3-way ou 4-way? É o seguinte, você tem no 3-way uma luminária
sendo acendida em 2 interruptores. Então é um sistema three-way. No sistema four-way, você tem uma luminária sendo acendida por 3 interruptores. Four-way. Só que estes interruptores não são iguais. Para a gente conseguir fazer esses interruptores funcionarem nesse sistema em que vários interruptores acendem a mesma lâmpada, a gente tem a pecinha diferente, não é visualmente diferente. Lá dentro é que ela é diferente. Então é o interruptor simples, quando você tem um interruptor acendendo uma luminária. Um interruptor paralelo, quando você tem 2 interruptores acendendo uma luminária. E você tem um interruptor intermediário, quando você tem 3 interruptores acendendo uma luminária. Ah, eu gosto de ter essa possibilidade. Eu quero four-way na casa inteira. O interruptor simples custa R$5. O interruptor paralelo custa R$6. E o interruptor intermediário custa R$20. Aí você tá falando, Mira, bobagem. Nem é tão grande a diferença assim. É, amor, mas é porque assim, o interruptor simples é só um. O interruptor paralelo são 2. E o interruptor intermediário são 3. Então a gente está falando de R$5 para R$12 para R$60. Então é uma diferencinha grande. Quer dizer, de acender a lâmpada com um interruptor só para acender em 3, a gente saiu de R$5 para R$60. Eu não sei nem quantas vezes é isso aí em porcentagem. Vai ser tipo assim... 1000%. Sei lá. Bota aqui nos comentários quantos porcentos, 1000% vai ser isso. É muitas vezes. Mais de 10 vezes. Isso dá quantos por cento? Eu não sei fazer essa conta. E para terminar, o quadro de distribuição, você olha para ele, tem pavor e pânico, não quer tirar ele do lugar. Toda vez que o cliente chega aqui pra gente faz assim, mas tem um quadro de distribuição, a gente fala, bobagem! Essa última dica agora é para deixar você tranquilo, que diante do preço de uma obra, de uma reforma, mudar um quadro de lugar é baratinho, gente. Olha só eu dando uma boa dica no final e uma boa notícia para você. Tá vendo? Vamos supor que você vai fazer a reforma no apartamento como um todo. Então vai trocar piso, vai quebrar parede. Isso daí vai ser uma reforma cara, né? Não estamos falando de R$20.000, estamos falando de 30 para cima, de 40 para cima. E fazer a substituição do seu quadro de um lugar para o outro, incluindo mudar a tubulação, os conduítes, passar uma nova fiação, colocar os novos disjuntores, os barriletes, o quadro de distribuição e até os sisteminhas mais modernos de DR e tal, a gente está falando de alguma coisa em torno de R$1.500. Olha só se não vale a pena. Numa obra grande em que sair aquela parede vai fazer diferença, R$1.500 com mão de obra incluída, não é muita coisa, vamos combinar? Aqui na minha região é muito mais caro que isso. É referência, né, gente? Esse é o valor que a gente considera sempre que a gente vai mudar um quadro de distribuição de lugar. É tranquilo, não precisa se estressar, pode mudar. Aqui no Estúdio M4, na obra que a gente fez 3 anos atrás, eu mudei pelo menos, para a gente conseguir juntar todas as salas e tal, 3. Eu mudei, são 5 salas, eu mudei 3 quadros de distribuição de lugar. Uma coisa absolutamente fundamental para qualquer obra que você for fazer na sua vida, de um banheiro a uma mansão, é organização e planejamento. Porque se a gente tem um bom cronograma e um bom acompanhamento, a gente sabe lá na semana 3 que se aquele serviço ali não terminar em 2 dias, a gente vai atrasar esse, que vai dar 2 semanas a mais lá no final da obra. Por exemplo, você quer mudar o quadro de lugar. Aí você tá assim, tendo um feeling de que tá atrasado. Se você tem um cronograma, você não tem a questão do feeling. Você sabe exatamente se já era para estar pronto ou não. E aí, se por acaso tá ali 2 dias de atraso, isso já tinha que estar pronto, isso vai atrasar provavelmente o gesseiro, que vai atrasar o pintor, que vai atrasar a marcenaria, e isso pode virar no final 1 mês a mais de obra. Então a gente tem que controlar a obra no processo, no andamento da obra. Isso faz muita diferença para você não chegar no final chateado com os prazos não sendo cumpridos na sua obra. Então, se você é profissional ou leigo e vai fazer uma reforma, já fez uma reforma, planeja fazer uma reforma, não vai dar tempo é para você. Por quê? Vai dar tempo. Por hoje é só, até a próxima. Tchau!
Alice, quer porque quer que eu diga pra vocês que atrás desses quadros do Kandinsky, que estão aqui atrás, que eu logicamente não são originais do Kandinsky, são apenas um post que eu comprei numa viagem, estão os quadros de distribuição do Estúdio M4. Ela quer porque ela escolheu este cenário aqui por causa disso. Já expliquei que não faz muito sentido, não tem porque eu ficar falando isso pra vocês, sendo que esses aqui, inclusive, eu não mudei de lugar. Mas ela quer que eu fale, então eu estou falando para você. Então coloca aqui embaixo pra mim, Alice, tá falado, tá? Coloca aqui pra mim, pra ela ficar felizinha. Hoje não precisava me expor.